Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma conversa que eu tive com uma paciente, que eu não vou identificar, é claro, mas é uma conversa muito interessante. É uma paciente oncológica, que não é mais oncológica, ainda bem, e é muito interessante. Por quê? Veja bem, a nossa vida, conforme a gente vai vivendo as coisas, segue uma linha do tempo, né? Então a gente, na nossa vida adulta, a gente estuda, depois a gente casa, depois a gente tem filhos, não necessariamente nessa mesma ordem, enfim, conhece amigos e a gente vai seguindo a nossa vida normalmente. Quando acontece de no meio dessa linha do tempo a pessoa adoecer, no caso aqui eu estou utilizando o caso dessa paciente que adoeceu de câncer, essa pessoa ela para na linha do tempo e ela é suspensa pela questão da doença. E nesse momento ela vivencia somente a questão que envolve o tratamento da doença em si. Então ela para tudo que ela está fazendo naquele período, ela tem que se afastar do trabalho muitas vezes, ela sai do convívio social, ela às vezes tem que enfrentar períodos de internação, enfim, muitas coisas que implicam o tratamento do processo do câncer e ela fica suspensa daquele espaço-tempo que ela estava vivenciando. E enquanto isso, os amigos e as pessoas que ela estava convivendo estão seguindo a linha do tempo normalmente. O que acontece depois? Quando o processo da doença termina e esse ponto final da doença é diferente para cada paciente e para cada caso em si, inclusive essa foi uma outra questão que a gente conversou, muitos pacientes associam o final da doença com o momento em que o cabelo cresce, alguns associam o final com o momento em que a quimioterapia termina, outros com o momento em que o catéter é retirado. Então o final é representativo para cada caso e cada paciente. Então no momento em que essa pessoa põe o fim na questão da doença e retoma as suas atividades da época, que ela volta para a linha do tempo, as pessoas não estão mais no mesmo lugar. E uma das questões que também essa paciente apresentou é de que muitos amigos se foram, né? Inclusive muitos desses amigos não estiveram ali no momento em que ela suspendeu, no momento em que ela adoeceu, esses amigos não estiveram presentes. Eles seguiram a linha do tempo e em nenhum momento eles voltaram para verificar em que situação ela estava, né? E quando ela volta no convívio normal, ela está meio perdida no tempo e espaço e ela não sabe exatamente como se inserir novamente. Ela tem que ressignificar esse processo dela, porque as pessoas estão num outro tempo, porque a vida delas andou de uma forma diferente. Algumas casaram, outros tiveram filho, enfim, dependendo do tempo que essa pessoa ficou separada dessas outras pessoas, muita coisa pode ter acontecido. Algumas, às vezes, por exemplo, estiveram afastadas da empresa e aí quando elas voltam para essa mesma empresa, por exemplo, a empresa mudou, os amigos, alguns foram demitidos ou às vezes nenhum dos amigos está mais na empresa, ou a empresa mudou a diretoria, ou mudou o sistema, e aí ela não reconhece mais aquele lugar. Então essa pessoa, ela sofre muitas modificações, não só em relação ao adoecimento em si, quanto a um processo de ressignificação emocional. Por que eu estou falando isso? Porque a questão do paciente oncológico não se
não se resume apenas à questão do câncer em si. Ela se estende a todo o âmbito emocional e toda a vivência do paciente como um todo, né? Depois que ele volta, que ele retoma as atividades dele normais, ele também tem essa dificuldade. Eu acho que cabe aos amigos, cabe à família, a todas as pessoas próximas e, se possível, esse paciente iniciar um processo de acompanhamento terapêutico para poder se apoiar e ressignificar esse processo, seria muito interessante. Mas os amigos e as pessoas próximas poderem oferecer esse suporte para essa pessoa. Ok? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo feriado a todos. Um bom fim de semana, bom carnaval e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!